Queridos irmãos, espíritas e não espíritas que nos visitam nesta noite, amigos encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Os desencarnados, com absoluta certeza, em maior número, pois todos nós aqui estamos encarnados, não tenho dúvida de que, ao vir para a casa espírita, nesse instante, trouxeram consigo uma legião. Ou não. Ou sim. Uma legião de testemunhas de como anda a nossa fé. Porque a reflexão da noite é para falarmos um pouquinho sobre a fé. E o que é que nos trouxe nesta noite aqui nessa casa espírita? Talvez não tenha sido ainda a fé. Porque a fé é algo mais profundo. A fé é essa luz divina que é construída gradativamente, paulatinamente, durante não uma existência, mas durante as nossas existências. Essa construção divina no coração do homem é a luz do Evangelho que nos conduz para Deus. E talvez estar na casa espírita hoje, dia 4 de agosto de 2022, seja uma pedrinha que você está colocando no edifício da fé que irá se resplandecer em suas atitudes, em nossas atitudes, talvez daqui 200, talvez daqui 300 anos. Porque, por enquanto, nós ainda estamos no caminho, na construção dessa edificação, pela crença. E crença é uma coisa, fé é outra. Mas a fé se inicia pela crença. Como disse Kardec. Porque nós viemos à casa espírita hoje com esta crença de que teríamos algo de bom aqui. Ouviríamos algo que poderia nos dar uma luz, um refrigério para as nossas aflições. Que, como disse a nossa irmã Ione, não são poucas nos dias de hoje. Porque estamos atribulados, sobrecarregados pelas dificuldades que a nossa mente tem criado, que o nosso ego tem criado. Aflições essas que nos jogam contra a parede, contra a lama, contra os obstáculos que o mundo vai colocando em nossas frentes. E para vencermos tudo isto, há algo dentro de nós. E aí sim, algo que vem da alma, nos fala só através da fé.
E brilhantemente, Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia esse capítulo falando de uma passagem interessante de Jesus. Dizendo que, naquela época, naquele dia, Jesus se reuniu, convidou 2 seletos amigos. Ainda que fossem 12 que ele havia convidado para aquela missão. Mas é assim, todos nós temos vários amigos, mas não tem aquele que a gente confia um pouquinho mais, que a gente se achega um pouquinho mais, que a gente, em missões mais um pouquinho, que exige um pouco mais, a gente confia mais naquele e naquele. Com Jesus também não era diferente. Ele então convida para aquela pequena experiência. João e Pedro. E naquele final de tarde, eles saem a caminhar em direção a um monte. E na subida daquele monte, com certeza ficamos imaginando qual era o diálogo de Jesus com aqueles 2 amigos. Do que será que eles conversavam? E como diz Maria Dolores, onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. Certamente falavam das coisas de Deus, das coisas do reino, das coisas da alma, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, dos mundos habitados, dos vários mundos habitados. Pois com certeza, naquela noite escura, subindo aquele monte, olhavam para a abóbada celeste e aquela imensidão de astros. A mensagem, a fala do Cristo, com certeza, dizia àqueles 2 amigos: a obra do Pai é de inteligentíssima sabedoria, nada está ao acaso. Com certeza falava com aqueles amigos da comunicabilidade com os espíritos, da imortalidade. E esta era a finalidade daquela experiência, quando subiam aquele morro. Pois ali estava uma experiência de fé, de confiança, de fidelidade a Deus. E quando chegam no topo daquele monte, já tarde da noite, sentam para descansar. Acalmar um pouco. E o evangelista Mateus narra que, em certo momento, a face do mestre começou a se transfigurar. A face de Jesus começou a brilhar como luz de rara beleza. As suas vestes se tornaram brancas como nenhum lavandeiro da terra conseguiria deixar. De Jesus saía uma luz, uma energia que contagiava aquele ambiente, que inundava o coração dos 2 seletos amigos. Pedro, então, diz a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Meus irmãos, como é bom estarmos aqui. Como é bom nesse instante podermos estar no topo do Monte Tabor, personalizado nesse instante para todos nós aqui, como grupo da Fraternidade Espírita José Xavier.
aonde a irradiação, o amor do Cristo, sem que os nossos olhos físicos estejam enxergando. Mas eu não tenho dúvida, está vibrando no coração de cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Porque estamos cientes, sabendo, conscientes da importância desse instante em nossas vidas. Muitos aqui, se não todos, nesse instante, estão recebendo algo que não faz ideia. Talvez uma enfermidade que poderia surgir daqui um mês, daqui um ano, você está sendo curado aí, agora, nesse instante. E eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. E Pedro então diz a Jesus: Mestre, por que não façamos aqui 3 tendas, 3 tabernáculos? Um para ti, um para Elias e outro para Moisés. Para que Pedro houvesse proposto isso a Jesus, é porque durante a subida eles falaram sobre a imortalidade da alma, da pluralidade das existências. Pois Elias havia tido a sua experiência reencarnatória há 3.000 anos atrás, como soldado do deus pagão Baal. Onde ele havia mandado decapitar 400 soldados do deus pagão Baal em uma batalha. E que mais tarde viria reencarnar como João Batista. E como resgate daquele karma, qual foi a morte de João Batista? Ele foi decapitado. Quitando a sua consciência com algo que havia cometido há 3.000 anos atrás. Moisés, o salvo das águas, havia tido a sua experiência com Deus há 1.500 anos atrás. Conduzido o povo hebreu para a terra da salvação, num ato de fé, de confiança. Pois em um momento, sem saber o que fazia, ele ouvia a voz de Deus, segundo a narração bíblica, como nós sabemos que era dos espíritos superiores. Simplesmente Moisés segue, caminhe, vá. E diante daquela situação, daquele mar, que era o obstáculo para que se ultrapassasse para o outro lado da terra prometida, ele ouvia a voz: siga, vá. E Moisés simplesmente, num ato de fé, de confiança, de entrega, caminhava. Meus irmãos, vá, caminhe, confie. Os oceanos das suas dificuldades no cotidiano, caminhe, que as águas se abrirão. Nós estamos atravessando um mar de dificuldades, de aflições. Caminhe, confie, siga. O mar está se abrindo, mas é preciso que nós tenhamos essa disposição, esse desejo, essa força, essa confiança de fazer, de seguir. Vencendo as nossas paixões, vencendo o nosso comodismo, vencendo a nossa preguiça, na certeza
de que estamos aqui por alguma razão e uma razão maior, que é a nossa eliminação, que é a nossa evolução, que é o desenvolvimento do amor ao próximo, começando pelo amor a nós mesmos. E Jesus responde a Pedro: Ah, Pedro, não podemos ficar parados aqui. Pois Pedro, aqueles que um dia conheceram a luz das estrelas, não podem se eximir de descer as baixadas para socorrer a dor que assola lá embaixo. Aqueles que sentem em si, que percebem, que tomaram a consciência desta consolação, desse consolo, dessa verdade, dessa clareza que a doutrina espírita nos traz, que nos fortalece para o caminho, que nos conduz para atravessarmos os mares das aflições. Não podemos nos eximir de transmitir essa verdade, de levar ao outro, de levar aquele que sofre a luz do Evangelho, a mensagem do Cristo. Porque o mundo sofre, o mundo passa fome, o mundo está em depressão, em angústia, em pânico. O mundo sente falta de Deus no coração, falta da luz do Evangelho, falta de fé. Cada um de nós aqui estamos, façamos uma avaliação sobre o dia de hoje, da hora que nós levantamos até esse instante em que chegamos aqui à casa espírita. No dia de hoje, em todas as experiências que tivemos neste dia, será que nós exercitamos a fé? Essa entrega aos desígnios de Deus? Bem provável que não. Quem aqui é controlador? Quem de nós aqui tenta estar no controle de tudo? A maioria de nós, inclusive eu. A gente está passando por nossas dificuldades. A gente ora, a gente consegue, todos nós que já conseguimos fazer uma oração, um Pai Nosso, um pedido, Pai, me ajude. Mas quem de nós aqui, quando faz uma oração para Deus, pedindo amparo, auxílio, não entrega junto com a oração um manual de como Deus tem que fazer? A gente quer que Deus faça de acordo com os nossos desejos. E o que é que Deus fala para nós? Deus fala assim: não. Deus fala não. Porque se Deus seguisse o nosso manual, se Deus atendesse os nossos desejos do jeito que nós pedimos para Ele, todos nós aqui estaríamos com a nossa encarnação comprometida. Sem dúvida alguma. E sabem por que Deus fala não? Porque Deus nos ama.
E o amor do Pai por todos nós é um amor incondicional. Quando eu falo assim, Deus, cura aquela doença do Marcos. Aí Deus fala assim, não, Muniz, ainda não. Aquela doença do Marcos, aquela aflição que o Marcos está passando, Muniz, é remédio. É através daquela dor, Muniz, que ele está tomando consciência de quem ele é. Através daquela dor, Muniz, ele está tomando consciência da importância do amor a si mesmo, do amor ao próximo, da importância dos princípios da humildade, da fraternidade, do respeito, da solidariedade, do significado da vida. Sem aquela dor, Muniz, o Marcos estaria fazendo um monte de besteiras, motivados pelo ego, pelo orgulho, pelas vaidades, comprometendo a sua existência para 200, 300, 400, 500 anos, como a gente lê na narrativa dos livros, vários livros espíritas. E está numa mensagem, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Paciência. E o Espírito assina a mensagem como Espírito amigo, onde ele diz, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando sofrerdes, não vos aflijais, mas antes agradecei a Deus, que pela dor vos tem assinalado um lugar nos céus. E quando nós estamos movidos pela fé, pela confiança, por essa fidelidade, a gente apacenta o nosso coração. O Marcos se acalma. E ele compreende que está tudo certo. Deus não é. Deus não dorme. Vocês querem ver o que é se Deus atendesse nossos desejos? Se Deus passasse a mão na nossa cabeça? Nós aqui que somos pais, observe o que acontece com os nossos filhos quando nós passamos a mão na cabeça deles. Quando nós cedemos aos caprichos deles, quando nós mimamos demais, o que acontece com nossos filhos? Se tornam adultos fracos, incapazes de lidar com adversidades, de tomar decisões, de seguirem, de assumir a vida. É o que acontece. A gente mata os nossos filhos quando nós atendemos aos desejos deles. Quando nós não falamos não para nossos filhos, nós matamos eles. É verdade ou não é? Por isso Deus fala não para nós, por muito nos amar. Por muito nos amar. E a gente às vezes tem essa ilusão, essa fantasia, de acreditar que quando nós pedimos algo a Deus, Deus tem que nos atender do jeito que nós queremos. Sem que nós tenhamos que fazer um esforço, sem que tenhamos que trabalhar, lutar, desafiar os caminhos, desafiar as lutas. Porque é só assim, meus irmãos, que a gente vai lapidando, que a gente vai construindo, vai edificando essa força para a vida.
É por isso que para cada um de nós, a mesma dor, ela tem uma dimensão diferente. Para cada um de nós, uma gripe, uma Covid, uma unha encravada, ela tem dimensões diferentes. Porque demanda da estrutura de enfrentamento que cada um desenvolve. Nesse processo de nos educarmos diante das dificuldades da vida. E quando pedimos a Deus um milagre, esquecemos de perceber que a vida já é um milagre. Você já é um milagre da obra divina. A sua inteligência, o seu eu, o existir, já é um milagre. Agora é contigo, meu filho. Siga. Um pai, olhem bem o que eu vou dizer para vocês. Um pai e uma mãe só poderão dizer assim: eu eduquei bem o meu filho. Eu cumpri a minha missão. No dia que esse pai e essa mãe se tornarem dispensáveis para esse filho. E tornar indispensável não significa amar menos. Pelo contrário. Tornar dispensável significa, eu eduquei tão bem que agora ele dá conta de assumir a vida, de seguir com os próprios passos. Porque é assim que Deus age com a gente. É assim que Deus faz conosco. E o filho que toma consciência disso, ele se ajoelha nos pés desse pai e diz: obrigado, pai, por ter me feito capaz de enfrentar, de assumir, de viver a vida. E quando nós somos fortalecidos por esse princípio da fé, dessa confiança, dessa fidelidade em Deus, vamos dizer: obrigado, Deus, por eu estar aqui. Obrigado, Deus, por me dar a condição de vencer essas tribulações. Porque fortalecido por Ti, iluminado pelo Teu amor, eu dou conta, eu sou capaz. E todos nós somos capazes. Todos nós damos conta. Basta seguirmos. E Jesus, com aqueles dois amigos, desce do monte de Tabor, e já na madrugada, no raio do dia, quando desce daquele monte, chegando em um pequeno vilarejo, um pai com um filho nos braços, vem correndo em direção a Jesus e diz: mestre, por favor, socorre meu filho que é lunático. Há muito tempo ele é tomado de um espírito que o lança na parede, na lama, e o faz sofrer. E os seus discípulos nada puderam fazer. Porque por várias horas os discípulos tentavam tirar aquele espírito, era um obsessor, sem dúvida alguma, que tomava daquela criança, daquele menino. E Jesus toma daquele filho em seus braços, estende a mão e diz: ó espírito imundo, em nome do meu Pai que estás nos céus, eu te ordeno, sai dele. E aquele espírito deixa o corpo daquela criança. E a criança esmorecida cai, Jesus toma daquele menino, entrega para o pai e diga: pai, siga, tome da sua carga sagrada e leve-o para a vida, ensine-o a se fortalecer para a fé, para que não seja cometido dessas tribulações que o mundo impõe a todos nós, dessas obsessões que nos assediam. E os discípulos que ali estavam, olhando para aquela cena, enciumados, se aproximam de Jesus e questionam a Jesus: mestre,
Durante tantas horas nós tentamos e nada conseguimos. Como é que tu fizeste? Como se faz isto? E Jesus responde: ó homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Pois eu vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é dos menores grãos, dirias a essa montanha, passa-se daqui para acolá, e ela te obedeceria. E essa passagem pode ser desdobrada em vários outros ensinamentos, mas o tempo não nos permite. Obviamente que, em sentido figurado, essas tribulações, essas montanhas, são as montanhas das nossas dificuldades, das nossas dores, do nosso apego àquilo que é transitório, perecível e passageiro, e que a gente faz como se fosse algo mais importante, nos gerando as dores e as aflições do nosso dia a dia. Mas quando motivados por essa fé, dessa certeza de que não estamos sós, não estamos desamparados, de que somos filhos de Deus, somos filhos da luz, nós também somos luz. Se eu posso, vós também podeis e muito mais, disse Jesus. Mas é preciso ter essa confiança, essa fé. Esta fé nessa força maior que nos coloca aqui. Que nos permite falar como é bom estarmos aqui. Como é bom sentirmos a presença desses amigos espirituais que, em nome de Deus e por acréscimo da misericórdia, ainda socorre essas crianças psicológicas que ainda somos. Porque ainda somos crianças ainda, psicologicamente falando, espiritualmente falando. Por ainda querer as coisas do nosso jeito. Por ainda queremos dar a Deus um manual de como atender nossas quimeras. E o exercício da fé, a construção da fé, é essa construção da maturidade que o Espírito precisa alcançar para prosseguir, para abrir as águas dos oceanos, das aflições que se fazem em nossos caminhos. Vós sois deuses. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o convite do Cristo para a construção dessa fé, dessa confiança, dessa fidelidade. A gente vê alguns adesivos em para-brisas do carro. Deus é fiel. Obviamente que Deus é fiel, não poderia ser diferente, Ele é o Pai. Mas quem de nós poderia colocar um adesivo no carro? Eu sou fiel a Deus. Não temos autoridade para isto ainda. Nos falta a fé. E eu vou encerrar com uma mensagem interessante do Espírito Meimei. Está no livro Cartas do Coração. Meimei era uma jovem muito bonita. Uma linda moça. E ela se casou com Arnaldo Rocha, que era materialista, ateu. Após 1 ano de casados, Meimei faleceu. Passado 4 meses, Arnaldo estava naquela dor, naquela aflição, e caminhando pela rua, trombou com um senhor que carregava alguns livros. Trombou aquele senhor, aquele livro caiu no chão, ele foi socorrer, ajudar a catar aqueles livros assim. E quando catou, aquele senhor olhou para ele e falou assim: Naldinho, só Meimei. O nome dela era Irma de Castro. Mas entre os dois, entre Arnaldo e ela, ele chamava ela de Meimei. E ela chamava ele de Naldinho. Aquele homem se levantou, olhou para ele, em Pedro Leopoldo. Chico Xavier.
Disse a ele: Naldinho, Meimei está aqui. Está dizendo que é para você me seguir. Ir comigo até a casa espírita. Como aquele homem que ele nunca havia visto antes. Falar de uma intimidade entre ele e a sua querida, que havia desencarnado há 4 meses atrás. No final da tarde estava lá Naldinho, Arnaldo Rocha, com o Chico na reunião mediúnica. E nesta reunião mediúnica, Meimei ditou essa mensagem. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muita paz, muita luz. Que Deus, que Jesus abençoe a todos nós hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos.